paz do Senhor a todos. Nós vamos dar início a este culto, um culto de celebração da família. E eu convido você, a sua casa, a preparar, a abrir o teu coração para aquilo que o Senhor vem falar com você nesta noite. Eu quero ler contigo Salmos 128, que diz: Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Que haja paz em Israel. Que você veja os filhos dos seus filhos. Que haja saúde sobre o seu lar. Que haja paz no Brasil. Que haja paz no seu lar, na sua casa. Que haja paz na sua família. Que haja paz no seu coração. Que as turbulências, que as coisas deste mundo não venham a afligi-lo, não venham a perturbá-lo, não venham a roubar a tua paz, mas que você seja cheio da paz, esta paz que não é a paz que o mundo nos oferece, não é uma trégua, é paz, é a paz que excede o entendimento humano. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para com todos nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua presença linda que nos envolve, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela saúde, pela vida abundante que vem de ti. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz, pela tua aliança renovada para conosco. Obrigada, Jesus, porque através de ti nós temos vida e desfrutamos de uma vida abundante na tua presença. Não importa, Senhor, as vozes contrárias, não importa, Senhor, aquilo que está acontecendo no mundo, aquilo, Senhor, que tem vindo como rumores sobre nós. O que importa é a tua palavra, o que importa é o teu cuidado, o que importa é a tua presença sobre os lares, nos envolvendo, nos guardando e nos enchendo, nos fazendo cheios da tua presença e transportando vida, que dentro de nós, que dentro dos nossos lares possam fluir rios de águas vivas, e que estas águas, ó Deus, cristalinas, estas águas, ó Deus, possa limpar, possa purificar os lares, que em nome de Jesus vidas sejam alcançadas, quebrantadas, ó Pai, aliviadas de todo fardo, porque o teu fardo é leve. Espírito Santo de Deus, nós invocamos a tua presença sobre os lares nesta noite. Te pedimos, seja conosco em todo o tempo, que haja saúde, que haja vida, que haja transformação, que haja restauração, que haja, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, comunhão dentro dos lares, em nome de Jesus, alianças sendo renovadas em ti. É aquilo que nós te pedimos, é aquilo que desejamos. Mais de ti, menos de nós mesmos. Mais de ti, mais da tua presença e do teu amor. Nós abençoamos, ó Deus, os lares, abençoamos as crianças, os adolescentes, os jovens, ó Deus. Abençoamos cada um, ó Pai, dentro dos lares, ó Deus, na sua função dentro dos lares, ó Pai. O trabalho, Senhor, abençoamos cada trabalhador, ó Deus, em nome de Jesus. Declaramos que não vai faltar recursos sobre os lares, que seremos supridos e providos em todas as coisas, assistidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o ministério de louvor, eu consagro diante do Senhor cada voz, cada instrumento, cada acorde, cada melodia, cada som, tudo que nós entoarmos neste lugar, seja para que o teu nome seja exaltado. Não é nada para nós mesmos, porque não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver contigo, é tudo para o Senhor, é tudo para o Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Aleluia, aleluia. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Nós estamos com saudade de estarmos todos juntos, reunidos, se abraçando. E nós queremos
louvar ao Senhor, todos juntos. Então, alegre-se aí na sua casa, com os seus amados, e vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. É meu, é meu, é meu. Ô meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele e ele é seu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas não abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Aleluia. Aleluia. O que você veio fazer aqui? Você veio falar com Deus, dizer para Deus que você é dele e ele é seu. Aleluia, aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor nesta noite. Nós nos reunimos para declarar a presença do Senhor sobre nós. Aleluia! Adore a Ele. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar
para adorá-lo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós Só para te adorar. só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. É por isso que nós estamos aqui, para adorar a Ele, para rendermos louvor, gratidão. Adore a Ele, o único que é digno de todo louvor e toda adoração. Adore. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja visitado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. Enche a casa. E encha a casa com a sua doce presença. Nós queremos ser E cheios. encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. Nós confiamos no Deus
Nós confiamos num Deus que muda a história. Nós confiamos em um Deus que faz reis caírem. Nós confiamos em um Deus que faz principados e potestades sucumbirem pela sua palavra. Nós confiamos em um Deus que enche a casa com a maravilhosa presença dEle e vai quebrando cadeias e vai desfazendo a atmosfera de morte para a atmosfera de vida. Seja cheio da sua doce presença e encha a casa da sua doce presença. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor. Nós vamos ter uma palavra de Deus mais uma vez. Quero que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu coração, aí onde você está. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Wagner, da Lidiane, do Washington, do Davi, do Ed, do Jô, todos esses que aqui trabalharam na equipe de louvor, e o Samuel na edição aí desse vídeo, que se esforçou muito. Então, que Deus abençoe a todos esses. E Deus abençoe você também que está abrindo seu coração neste tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar você a orar. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, te damos graça nesse dia. Ó Deus, queremos agradecer pela tua boa mão sobre nós, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu pastoreio em nossa vida, porque o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Te damos graça pelos livramentos, pela tua bênção, da tua companhia, pela segurança, pela paz que só a tua presença pode nos dar. Te agradecemos isso em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor, de uma forma especial, abençoe este irmão, esta irmã que está ouvindo a tua palavra, que vai ouvir a tua palavra. Quero que o Senhor abençoe também, Senhor, de uma maneira especial, todos aqueles que estão se empenhando pela saúde da população que hoje sofre, que padece, Senhor. Ó Deus, quero invocar a tua bênção sobre cada médico, sobre todos os homens e mulheres que estão envolvidos, Senhor, na saúde da população, em nome de Jesus. Quero invocar a tua bênção sobre cada policial militar, que o Senhor abençoe sobre cada homem, cada mulher que se põe como escudo humano para defender a população. Que o Senhor abençoe cada caminhoneiro, que o Senhor abençoe cada empreendedor do nosso país, que o Senhor derrama a tua bênção sobre toda a população do nosso país, que o teu poder e graça se estenda gloriosamente sobre cada lar, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor, de uma maneira especial, assim como o Senhor fez brilhar a luz da salvação na mente de Daniel, quando todos os seus amigos estavam sendo condenados pelo rei, e Daniel, ó Deus, iluminado pelo Senhor, recebeu solução de problemas, revelação da solução do problema. E assim também que aconteça nesse tempo, que o Senhor levante alguém, ó Deus, um dos teus servos, para trazer solução para esse problema que aqui está, chamado coronavírus, Senhor. Põe as tuas mãos, porque o Senhor é Deus, para eliminar toda a sentença de morte, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11 diz o seguinte, Hebreus 11, verso 17, diz assim: Abraão, pela fé, foi, ao ser provado, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência, Abraão julgou, pensou consigo mesmo, que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, daí também em figura o recobrou. Quero que você leia agora também, aí no mesmo capítulo, agora no verso 31, diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, ou a prostituta, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E o que mais direi? Certamente que me faltará tempo para
falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Quero meditar com você esse tema hoje. Da fraqueza tiraram forças. Olha, da fraqueza tiraram forças. Tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga os exércitos dos inimigos. Isso foi o que as pessoas aqui fizeram, esta lista enorme aqui no livro de Hebreus fizeram, porque eles creram no Senhor. Eu me identifico com os personagens da Bíblia porque ele fala de pessoas semelhantes a mim. Pessoas limitadas, pessoas com problemas bem complexos, pessoas fragilizadas pelas situações, mas de repente essas pessoas superaram a si mesmas através da sua fé. Aqui a Bíblia fala na galeria da fé, né? Aqui no livro da galeria da fé de Hebreus 11, fala do Noé. O Noé divinamente avisado, verso 7, das coisas que ainda não viam, sendo temente a Deus, ele tomou uma atitude. Porque ele foi avisado, ele tomou uma atitude. Preste atenção. Ele recebeu uma palavra de Deus, tomou uma atitude. Sendo avisado das coisas que ainda não se via, sendo temente a Deus, tomou uma atitude. E qual foi a atitude? Ele preparou com muita dificuldade a arca, um barco enorme, para a salvação da sua família. Isso não foi fácil para Noé fazer, dentro das limitações e das fraquezas que ele tinha na sua época. Ele simplesmente cumpriu um propósito, ele trabalhou muito duro, sem negligenciar nenhum detalhe, porque Deus deu detalhadamente o que ele deveria fazer com a madeira, e qual tipo de madeira, como trabalhar, como construir a arca. E Noé, pela fé, ele, tendo limitações, hoje, se a gente fosse fazer um barco, a gente fazia, claro, com mais recursos, né? Mas Noé, naquela época, 5.000 anos atrás, ele tinha pouquíssimos recursos, estava muito limitado, mas ele executou aquilo que Deus mandou ele fazer, porque ele, na sua fraqueza, ele tirou força pela fé. Presta atenção, Noé trabalhou duro, sem negligenciar detalhes. Veja o que aconteceu com Abraão. Deus disse para Abraão no capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu, né, do lugar onde ele estava, já estabilizado. E saindo desse lugar, diz a Bíblia, ele saiu porque foi obediente a uma ordem. Abraão já estava velho, com 75 anos. Abraão estava fraco, fisicamente sim, 75 anos. Mas ele saiu tendo uma caminhada com Deus, né? Nessa caminhada, ele saiu sem ter detalhes, apenas confiando, porque Deus não deu detalhes da caminhada dele. Abraão simplesmente recebeu uma ordem e não recebeu outros detalhes. Deus tinha um propósito, mas não deu detalhes desse propósito. Então Abraão, ele estava limitado nos detalhes dessa caminhada. Mas Abraão continuou. Diz a Bíblia que no capítulo 11, verso 17, ele deu mais um passo de fé na sua limitação. Qual era a sua limitação? Deus disse assim, me dá o filho que você tem, o único que você tem, que eu quero ele em sacrifício. E Abraão, ele não tinha um outro passo a nos dar, senão um passo da lógica da fé. A fé tem a sua lógica, a nossa razão tem uma lógica, mas a fé também tem uma lógica. Qual era a lógica de Abraão? No capítulo 21, capítulo anterior, embora muitos anos atrás, de um capítulo para o outro, no capítulo 21, na disputa de Sara com Abraão, a respeito do Ismael, que deveria ser colocado para fora ou não da casa de Isaac, da casa de Abraão, Abraão foi consultar a Deus, e Deus disse para ele assim, em Isaac será contada a descendência, em Isaac será cumprida todas as minhas promessas na sua vida, Abraão. Então, no capítulo 22, quando Deus pede Isaac para Abraão, como sacrifício, Abraão só tinha que seguir a lógica da fé. Qual era a lógica da fé? A lógica da fé dizia o seguinte, que não faz sentido Deus cumprir as promessas em Isaac, se Isaac vai morrer, tá certo? Então, o que Abraão acreditou? Aqui no verso
19 diz assim: Abraão acreditou que Deus poderia, ainda que ele morresse em sacrifício, que Deus poderia ressuscitá-lo. Que coisa maravilhosa. Às vezes nós temos as nossas limitações, temos as nossas fraquezas, e a única coisa que nos resta para nós, algumas vezes na vida, é apenas seguir a lógica da fé, seguir a lógica daquilo que Deus já disse. A lógica de Deus, é só essa que nós devemos fazer. Às vezes a nossa lógica não é suficiente para a gente dar passos. Às vezes a gente não vê lógica nenhuma nas coisas, nos nossos raciocínios, mas a lógica da fé faz a gente ver o invisível. Presta atenção. É interessante, então, que nesta lista de Hebreus, capítulo 11, ele fala de muitas pessoas cercadas de limitações, de fraquezas, mas essas pessoas romperam obstáculos, satisfazeram a vontade de Deus, e Deus agiu, porque eles não se limitaram, não ficaram apequenados nas suas limitações apenas. Eles não olharam apenas para as suas limitações, eles olharam para o poder de Deus. A Bíblia fala de uma mulher chamada Raabe. Raabe, ela tinha uma vida muito errada, uma vida muito complicada. E diz a Bíblia que Deus iria, Jericó ia ser destruída. Então Raabe, ela olhando para si mesma, viu uma oportunidade pela fé. Qual foi a oportunidade? Ela viu que aqueles homens que chegaram na casa dela eram homens de Deus, e ela poderia comprometer a sua vida com aqueles homens de Deus. Aí o que ela fez? Ela pediu salvação, e aqueles homens instruíram ela como que ela deveria ser salva. E diz a Bíblia que Raabe foi salva. Ela está na galeria da fé. Presta atenção, uma mulher prostituta, uma mulher que tinha no seu interior muitas acusações de uma vida errada, ela olhou para Deus e viu em Deus misericórdia e graça, e suplicou essa misericórdia e graça, e aí eu vejo o seguinte, que a fé dela gerou nova oportunidade para a sua vida. Presta atenção, a fé gera oportunidade na sua vida que a sua fraqueza não vê. Então, quando você olha para a sua fraqueza, você não vê possibilidade, mas quando você, pela fé, olha para Deus, se volta para Deus, aí novas oportunidades surgem. A Bíblia fala de Gideão, que era o menor da sua casa. Deus disse a Abraão: Gideão, vai para a batalha, que eu vou te dar vitória. Gideão falou assim: Senhor, eu tenho complexo de inferioridade, eu sou o menor da casa do meu pai, sou o menor da minha família, sou o menor da minha parentela, sou o menor da minha cidade, sou o menor do meu estado, sou o menor do meu país. Olha o complexo de inferioridade de Gideão. Mas Deus disse assim: Gideão, eu serei contigo, e você vai derrotar os inimigos. Então Gideão, ao invés de olhar para a sua pequenez, ele olhou para aquela palavra que Deus disse. E quando ele olhou para aquela palavra que Deus disse, eu serei contigo, e eu te darei vitória, ele se agarrou nessa palavra, e diz a Bíblia que Deus fez os inimigos cair através de Gideão. Baraque tinha uma fé pequena, e diz a Bíblia que Baraque recebeu uma palavra de Deus através da profetisa Débora, e Deus falou com ele: vai, Baraque, que eu vou te dar vitória. Mas a fé de Baraque era muito pequena, ele era muito frágil até na fé, mas ele tinha fé. Ele disse: Débora, vai comigo, porque eu não tenho fé suficiente para isso. A minha fé é pequena, soma a sua fé comigo. E diz a Bíblia que a Débora foi, e o Baraque teve vitória, e Baraque entrou na galeria da fé. A gente olha para um homem muito forte, fisicamente falando, o homem mais forte que a gente já ouviu falar, um homem chamado Sansão. Qual era a fraqueza de Sansão? A fraqueza de Sansão eram as mulheres. Ele tinha uma caída pelas mulheres muito grande, que trouxe muitos problemas para ele. E diz a Bíblia que quando Sansão estava ali, vamos dizer aqui na linguagem do futebol, aos 45 minutos do segundo tempo, ele olhou para si mesmo, ele viu que seus inimigos o maltratavam, cegaram seus olhos, humilhavam ele voltou seu coração para Deus. Ele estava fraco, debilitado, mas ele fez uma oração a Deus, e aquela oração que ele entrou na presença de Deus, ele arrancou força, e veio força de Deus na sua vida, e naquele momento mais frágil da sua vida, no momento que ele estava mais fraco, Deus o fortaleceu, e foi o momento que ele mais derrotou inimigos em toda a sua existência, porque da sua fraqueza ele extraiu força em Deus. Extrai a força em Deus, não se dê por vencido, extrai a força em Deus, porque em Deus há força e há poder para vencer. A Bíblia fala de Davi, que teve muitas batalhas. Davi é um dos principais personagens da Bíblia.
você vai ver Davi tendo muitas vitórias. Eu vou ler mais para frente o que Davi disse, porque ele foi um homem que dependeu de Deus. A Bíblia fala de Samuel. Eu estava olhando e pensando comigo, Deus, aonde que está a fraqueza de Samuel? Porque Samuel está citado aqui na Bíblia, o profeta Samuel, que fraqueza que esse homem tinha? Então Deus me fez entender que o problema do Samuel não era em si dele, é que ele foi gerado em fraqueza, ele foi gerado num estado de humilhação, ele surgiu num cenário de muita fraqueza da sua mãe. Ou seja, sua mãe estava com a fraqueza, ela não tinha forças para dar luz a um filho, para aumentar a sua família. Ela se sentia humilhada, ela se sentia a pessoa mais fraca de Israel. Mas diz a Bíblia que ela entrou no templo, ela se humilhou diante de Deus. Ela não tinha forças nem para orar, apenas ela movia a sua boca. Tão fraquinha que ela se sentia, mas Deus olhou desde o céu e viu a oração de Ana, e Deus contemplou o coração de Ana, e Deus deu vitória para Ana, e através daquele sentimento de fraqueza da Ana, nasceu Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Então, quando a gente olha para muitos personagens da Bíblia, a gente vê algo em comum, é que essas pessoas eram cercadas de fraqueza, de pontos vulneráveis, de pontos de infelicidades que colocavam elas em desvantagens. Elas tinham itens na vida delas que pareciam, esses itens que elas tinham na vida delas, pareciam servir de bloqueios para que não se cumprisse o propósito de Deus. Então elas se sentiam muito frágeis. E o que elas fizeram? O que lhes restavam? Apenas o Senhor, a misericórdia de Deus. O que lhes restava? Qual era a sua única esperança, expectativa? Era em Deus. É por isso que o salmista Davi diz que é melhor esperar em Deus do que esperar no homem. Porque o homem pode frustrar, o homem às vezes pode ajudar, mas às vezes o homem pode frustrar. Mas aqueles que esperam no Senhor, olha o que diz Isaías 40, verso 26. Diz assim: será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável, não dá para se medir. Ele dá força ao cansado. Preste atenção nisso. Deus dá força ao cansado. Ele dá grande vigor ao que não tem força alguma. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha que coisa maravilhosa. Isaías 41, 10, Deus diz para aqueles que colocaram a sua esperança em Deus, Ele diz assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra, com a mão direita da minha justiça, a minha mão forte. Então, é isso que a palavra de Deus fala para nós. É isso que a palavra de Deus diz para nós. O capítulo 11 de Hebreus é um dos mais belos da Bíblia. É o texto que fala, de uma maneira resumida, o segredo de pequenos mortais imperfeitos que fizeram grandes coisas. Capítulo 11 de Hebreus fala do segredo de pequenos mortais que se tornaram gigantes diante de Deus. Pessoas frágeis se tornaram fortes na batalha e colocaram os inimigos para fugir. Sabe, então, esta é uma das razões que eu disse que eu me identifico com a Bíblia, porque eram homens limitados, tinham as suas dificuldades, mas eles colocaram a sua confiança em Deus. O Espírito Santo nos inspira nesse tempo, para a gente não olhar para a nossa fraqueza, mas olhar para aquele que fortalece a nossa vida. Por isso que Paulo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus é aquele que nos fortalece. Cristo é aquele que nos fortalece. Ter fé, meu irmão, não é imaginar coisas e acreditar que essas coisas vão acontecer de acordo com a sua imaginação. Isso não é ter fé. Ter fé é você acreditar no que Deus disse e acreditar que vai ser exatamente como Ele disse. Ter fé é receber uma palavra de Deus e reagir de acordo com esta palavra dada por Deus. Ter fé não é apenas que Deus existe, então. Ter fé é acreditar que Deus, naquilo que Deus diz. Hebreus 11, ele fala sobre isso, sabe? Não muitas vezes nós somos achados, né? Nós nos encontramos numa situação de fraqueza. Nós podemos traduzir como fraqueza como as limitações impostas a qualquer um de nós, diante dos gigantescos desafios que estão diante de nós. Fraqueza é a ausência de poder para romper as dificuldades.
humanamente falando, nós muitas e muitas vezes nos sentimos fracos diante das dificuldades, mas a palavra de hoje é que pela fé você pode extrair forças no meio da tua fraqueza. Fraqueza a gente se encontra quando a gente não tem dinheiro, quando, sabe, às vezes falta vigor espiritual para não ceder às tentações, sabe, ter limitações naturais. Às vezes você vê que falta capacidade para nós e outras pessoas têm capacidade e aí a gente fica assim e aí a gente se encontra em fraqueza, mas é isso que eu acho maravilhoso na Bíblia, é que grandes homens de Deus, grandes personagens, tanto na Bíblia quanto na história da igreja, tantos homens, tantos gigantes das orações, eles se tornaram fortes com apenas um segredo. Eles se tornaram fortes porque eles olharam para si mesmos e diziam assim: eu não posso, mas Deus pode. Eu sou pequeno, sou limitado, sou fraco, mas eu sei quem é forte, quem é poderoso. E esses homens, eles reconhecendo, se humilhando diante de Deus, porque Jesus disse que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então, quando eles se humilhavam diante de Deus, diante daquilo que Deus poderia fazer pelas suas vidas, o Senhor estendeu as suas mãos e deu vitória para ele. Olha o que diz no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versos 18 e 33. Diz assim: desde o alto, Davi dizendo, olha a experiência que Davi teve. Davi muitas vezes se sentiu fraco, mas Deus o abençoou. E olha o que ele diz aqui: desde o alto, Deus me tomou, né? Desde o alto, Ele me tirou das muitas águas que queriam me afundar. Ele livrou-me do poderoso inimigo, daqueles que tinham de mim grande ódio, porque esses inimigos eram mais fortes do que eu. Tem um outro versículo aqui, no livro de Salmos, no livro de Salmos 18, versos 16 e 17, é a mesma passagem, só que no livro de Salmos diz assim: quando eu me senti fraco, desde o alto, o Senhor estendeu as mãos e me tomou. Tirou-me das muitas águas e livrou-me do meu inimigo que me odiava, pois esses inimigos eram mais fortes do que eu. Ou seja, Davi está dizendo, eu era fraco, meu inimigo era forte. Então me humilhei diante de Deus e Deus fortaleceu a minha vida e a mão forte e poderosa de Deus veio sobre mim e me livrou. Que seja assim sobre a sua vida, que você e eu nos humilhemos diante de Deus, para que nos momentos que a gente se sente mais fraco, é onde a graça de Deus vem e diz assim: a minha graça te basta, como Deus disse para Paulo. Algumas vezes Deus permite a nossa fraqueza para que a gente entenda que é o poder dele que tem que estar em exposição. A nossa fraqueza evidencia o poder de Deus. A nossa fraqueza evidencia o poder de Deus. Porque quando a gente se sente muito forte, a gente diz assim: eu não preciso tanto do Senhor. Mas quando a gente se sente fraco, a gente diz: eu preciso do Senhor. E não há lugar melhor para nós do que esse: entrar em total dependência de Deus. Que Deus te abençoe, que você viva a palavra, que você se fortaleça com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoe essa vida que está se colocando diante do Senhor, que se humilha diante do Senhor, que todo aquele que não se sente suficiente, seja o Senhor a sua suficiência. Que todo aquele que se sente, ó Deus, incapaz, traz capacidade. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa esta casa, essa família e dá vitória para ela em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu não vejo a hora de todos nós, igreja, nós estarmos juntos para adorarmos e bendizer o nome do Senhor aqui na casa de Deus. Adore a Deus aí onde você está, curve-se diante dele, celebre a sua vitória em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Louvor é uma arma espiritual e na adoração você se fortalece, na adoração você fica forte. Os olhos do Senhor estão atentos, os ouvidos do Senhor estão inclinados ao teu louvor, à tua adoração. Os ouvidos do Senhor estão sensíveis para ouvir o teu clamor. Então faça da adoração a tua arma espiritual, fortaleça o teu coração, blinde o teu coração. Diga ao fraco: eu sou forte, diz o Senhor. Sei que o
os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Haverá bom futuro. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Ele permanece o Tu mesmo. és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele é um Deus de alianças. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare, Ele é um Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai
Senhor vai se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tome posse das palavras que são liberadas sobre a vida que sai deste altar. Receba palavras de vida, receba palavras de cura, receba palavras de vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai se cumprir. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos declarar a bênção sobre a tua semana, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que haja luz sobre os teus caminhos. A palavra do Senhor, ela é luz para os nossos olhos, lâmpadas para os nossos passos. Que durante o decorrer da semana você viva a palavra do Senhor se cumprindo sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.